Boa noite, internet. Inercast 36 no ar. Eu me chamo Roberto. Do lado de lá, o meu amigo Alan. Salvem. Do outro lado ainda, o meu amigo Fábio. Olá, mano. Tudo bem? E no programa de hoje você já sabe do que a gente vai falar, porque tá escrito aí no título do vídeo e do podcast. Você já tá ligado. Mas antes de começar, eu vou te pedir o que todo mundo pede. Se puder, se possível, siga a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter. Só bater Inercast Podcast lá, que você vai nos encontrar. Se tiver preguiça, você pode pegar um link que tá aí na descrição aqui do podcast ou do vídeo e acessar nossas redes sociais e seguir a gente. E seguindo a gente, você tem a oportunidade de receber eventualmente um corte de algum vídeo antigo, algum episódio antigo que a gente já fez, se interessar pelo corte e pelo episódio e assistir ele completo. Segue a gente lá se você puder, que você ajuda a gente bastante. Se você estiver assistindo a gente aqui no YouTube, saiba que você não precisa olhar a nossa cara. Você pode escutar a gente no Spotify, porque isso aqui é um podcast e, então tem áudio distribuído também. Só abrir lá teu Spotify ou teu agregador de podcasts que você tem preferência. Procurar Inercast Podcast lá que você vai encontrar a gente. Você pode escutar a gente enquanto você lava sua louça. Se você estiver aqui no Spotify, estiver só escutando a gente, saiba que você pode olhar nos nossos rostos enquanto a gente fala esse monte de baboseira aqui. Só bater lá no YouTube Inercast Podcast e assistir a gente. Se puder, deixa um like se estiver gostando. E se puder ainda, compartilha com alguém que você acha que vai gostar para se inscrever aí no canal e ajudar a gente a crescer a família Inercast. Então, esses são os recados iniciais. Antes de iniciar ainda o episódio, o velho disclaimer de sempre, tudo que falamos aqui são opiniões pessoais, vivências nossas. A gente não tem intenção de ofender ninguém. Pedimos desculpas se já tenhamos ofendido ou venhamos ofender ainda neste episódio. E bora pro papo. A pauta já tá escrita já até faz um tempo. O Zi escreveu essa pauta aqui pra gente. E a gente vai falar sobre humor absurdo, que eu não faço ideia. Então eu espero que o Alan consiga me explicar e me apontar o que é de humor absurdo, que provavelmente eu gosto, mas eu não tenho certeza. Porque quando a gente tava conversando no grupo, você falou de Monty Python, né? Enfim, o Fábio eventualmente passa uns vídeos de um cara que faz uns bagulho muito maluco e engraçado também. Então a gente vai falar sobre isso hoje. E é isso aí. A origem... Bom, vamos lá. Na Wikipedia... Eu vou ler exatamente o que tá na Wikipedia aqui, que o Alan colocou na pauta pra gente. Humor surrealista ou surreal, também conhecido como humor absurdo, é uma forma de humor que tem por base violações deliberadas do raciocínio casual, com a produção de eventos e comportamentos que são obviamente ilógicos. As construções de humor surreal tendem a envolver justaposições bizarras, situações irracionais ou absurdas e expressões nonsense. O humor surge da subversão das expectativas do público, de modo que diversões é fundada sobre a imprevisibilidade, em separado a partir de uma análise lógica da situação. Esse tipo de humor tem apelo a partir do fato de que a situação descrita é ridícula ou improvável. O gênero tem raízes no surrealismo nas artes. Pô, interessante, hein, cara? E aí? O que é isso aí, Alan? Não sabia que era tão complicado. Achei que fosse mais engraçado. Rapaz, acho que a teoria é sempre mais complicada, né? Mas é basicamente o tipo de humor... antes do humor virar extremamente burro e chapado quando as sitcoms começaram a tomar conta de tudo, e assim, não vou fazer aqui uma crítica à toa das sitcoms, simplesmente porque eu também sou consumidor de sitcoms, fui por muito tempo e quando ainda aparece uma boa, eu ainda sou. Fala então aí, deixa que eu faço, sitcom é uma bosta, pronto, é uma prossiga. Bosta. Sitcom é uma bosta, é aquele lixo que a gente curte consumir de vez em quando. Eu faz muito tempo realmente que não assisto nenhuma sitcom, mas o que é sitcom? Por que chama sitcom? Comédia de situação. A gente fica, puxa, a pessoa se meteu numa enrascada, hahaha, ela está não sei o quê. É o humor fácil, é o humor simples, mas quando você faz toda essa explicação complicada aí que você falou, que tá na Wikipédia, você extrai do espectador, você tira de uma pessoa, além de uma risada por uma situação estranha, uma confusão que leva ela a raciocinar sobre aquilo que ela tá vendo. Por mais absurdo que seja, ela tá finalmente parando pra pensar naquele absurdo,
porque ela é certamente, quando o humor é bem feito, uma crítica a uma coisa que a gente já faz, uma coisa que a gente faz no cotidiano, que não é o humor de situação, mas é o humor absurdo sobre uma coisa existente, sobre uma coisa que a gente já pratica, que faz a gente refletir sobre aquele comportamento nosso. Fala assim, cara, por que a gente é tão estúpido? Por que a humanidade é tão idiota em sua essência, né? A gente faz coisas muito idiotas. E dentro dessa pauta aí eu coloquei também esse negócio, não vou ler aqui, mas eu lembro bem, é uma impressão que eu tenho também bastante sobre esse tipo de humor. As crianças, cara, quando elas veem adultos fazendo determinadas coisas, elas acham engraçado porque elas simplesmente não entendem por que os adultos estão fazendo determinadas coisas. Elas acham, dentro da lógica delas, que, enfim, não vou chamar de limitada, simplesmente é uma lógica ainda pueril. Ela tá, enfim, ele tá desenvolvendo ali a cognição dele, o intelecto da criança, e aí ela vê o adulto fazendo um negócio que pra ela não faz o menor sentido. Quando a gente joga isso num humor absurdo tipo Monty Python, posso começar falando aí desse, né, é muito seminal o trabalho do Monty Python nesse tipo de comédia, você tá tirando um sarro de uma coisa que adultos fazem meio que debaixo de um olhar de criança. Você tá olhando aquilo de um jeito puro, falando assim, mano, é muito ridículo, a gente é muito ridículo, e a gente começa a dar risada das coisas que a gente faz, a gente para de se levar tão a sério. Eu acredito, inclusive, que a sitcom é o contrário, ela leva muito a sério tudo é muito, né, grave, oh meu Deus, a vida adulta é tão complicada, oh não, eu tenho uma coisa para fazer e tal, mas o nonsense, ele tira uma casquinha dessas coisas, ele olha e fala assim, cara, presta atenção como ao longo da história, não tá nem falando da contemporaneidade só, tá falando de história, tá falando de fatos bíblicos, como o próprio Monty Python tira sarro em um dos filmes deles, que é A Vida de Brian e tal. Tem muita coisa que tá ali pra você, tá apresentada, escancarada na sua frente pra você olhar e falar assim, a gente sempre foi assim, a gente sempre teve essa idiotice intrínseca no nosso jeito de ser, mas a gente se leva a sério demais. Então, pra mim um tipo de humor muito mais simples de ser despertado, apesar de ser mais difícil de explicar, ele é mais genuíno, porque você não precisa, não é uma identificação tão fácil com a situação, mas a reflexão que ele desperta é realmente muito mais verdadeira, na minha opinião. Tudo bem. Deixa eu perguntar uma coisa, então. Não é pra dar risada, hein? The Office não é uma sitcom? Mas ela tem aquele lance do... como é que chama? Porque aquilo é absurdo. Mas como é que chama o negócio que é um mockumentary, né? É um documentário de zoeira, né? Mas ele tem essa pegada do mockumentary no The Office, ele faz o negócio parecer real com situações absurdas, né? Não é meio que o inverso, assim, é o mundo mais real possível, imaginável, e as situações absurdas estão acontecendo nesse mundo real aí. Eu acho que tá mais pra sitcom do que pra nonsense, mas, enfim, talvez eles bebam nessa fonte de certa forma, né? E eu acho The Office uma série sensacional, mas justamente pelo formato diferenciado. Ainda não era tão comum esse negócio de mockumentary, né? Depois teve o Modern Family, eu não assisti Modern Family, tem muita gente que gosta, que também é nesse esquema, câmera na mão, a coisa fica, oh meu Deus, e tem o confessionário, né, a pessoa tá sentada lá falando sobre aquela coisa. É bem absurdo, mas eu acho que é mais uma fusão, cara, e talvez seja um outro gênero, inclusive, não necessariamente a sitcom, não necessariamente o nonsense, mas tá ali um híbrido, né, entre os tipos de humor, e ele é mais moderno, de certa forma, né, sei lá, de uns 15, 20 anos pra cá, no máximo. Eu só vou deixar isso aqui em cima da mesa, o mockumentary Spinal Tap é de 1984. Nossa. Então, acho que o gênero deve ter nascido antes, né? Eu acho que ele pegou tração, ele realmente começou a ganhar público, né? Mais ou menos quando o The Office da Inglaterra surgiu, porque o primeiro The Office é inglês, e Sim. O americano foi feito em cima do The Office inglês, que era bem mais curto e tal, enfim. O The Office... quando vocês falaram de humor nonsense, na hora me veio The Office na cabeça. Porque aquilo lá é uma maluquice do cacete, né, cara?
Mas pensa assim, se você for pra Monty Python, por exemplo, tem coisas do tipo cavaleiros medievais, da Távola Redonda lá, andando em cavalos imaginários, tá ligado? No nada e tendo diálogos absurdos. Então, assim, essa pureza na estupidez não, mas do você nonsense... tá esquecendo. Você tá esquecendo do assistente. O assistente com os 2 cocos. Exatamente, fazendo o som do cavalo. Cara, assim, eu acho até que com o Monty Python deve se ter estreado o tipo de humor pra chapado, né? Pro cara que tá... Pô, o cara consumiu umas drogas, ele tá olhando e fala assim, meu Deus, o que é isso que eu tô olhando? E começa a se mijar de rir do começo ao fim. Pode ser ali que começou esse tipo de coisa, né? O stoner comedy, né? Mas eu creio que não. Eu acho que eles ali têm um negócio um pouco mais refinado e tal, e que tem muita base nisso que você tava falando aí, que tá na pauta que a gente colocou, do surrealismo, do negócio, de um movimento artístico que queria entregar pro público realmente uma coisa tão absurda que, enfim, abria novos caminhos dentro das sinapses neuronais, assim, para as pessoas começarem a pensar diferente, porque é muito fora de qualquer padrão. E assim, o Monty Python, hoje, se você... Eu não sei dizer se envelheceu bem ou não para a sociedade em que a gente vive. Claro que envelheceu bem porque é muito bom, assim, mas se você for pegar hoje, o tipo de humor a que as pessoas são expostas, uma coisa muito escrachada, muito... histérica até, né? Se alguém pega Monty Python pra assistir, talvez não capte, talvez não seja impactado da mesma forma que as pessoas eram antigamente, porque vai pensar que, é meio bobo, é meio não sei o quê, porque a pessoa simplesmente não vai ver, a coisa não tá tão escancarada como é hoje, e a pessoa vai ter preguiça mental de ficar entendendo o sentido na falta de sentido, sacou? Até falando de Monty Python, assim, porque... E do cavaleiro com um cavalinho de pau, né, cara? E o assistente. Isso tem muita crítica também nesse tipo de humor, né? Não é só o absurdo pelo absurdo. Porque assim, você tá falando que... Porque existe esse negócio... Até você colocou na pauta aqui o cavaleiro, o herói, né? O cara até místico, né? E aí aparece um maluco com um cavalinho de pau e o assistente dele com 2 cocos. Isso, de repente, também é muito de crítica também em cima dessa imagem que existe, além de ser nonsense, né? Além de ser uma coisa totalmente absurda. Claro, e você profanar esses ícones, né? Você pegar esses símbolos, esses heróis, etc. e botar eles numa situação tão ridícula e tão absurda que você desconstrói ele, né? Tipo o Rei está nu, sacou? E muita gente fazia isso pra fazer críticas sobre o governo e tal. Eu lembro bem do TV Pirata, cara, da Globo. O TV Pirata bebeu muito nessa fonte, assim, era muito mais crítica do que absurdo, mas ainda assim bebia muito nessa fonte. Era uma época bem prolífica pro humor de televisão, assim. Era um negócio até meio... Hoje você não teria aquele tipo de piada, assim, você não teria aqueles termos que eles usavam e tal, é uma coisa que seria totalmente censurada, mas é engraçado que o TV Pirata apareceu logo na abertura, digamos assim, da ditadura no Brasil, né? Então, tinha muita coisa represada que as pessoas queriam criticar naquela época, e quando surgiu a oportunidade começou a aparecer coisa muito boa, assim como coisa muito ruim também, mas TV Pirata, o próprio Jô Soares fazia coisa naquela época que tinha um pouco desse fundo do humor inglês e tal, porque o Monty Python era originalmente de televisão, eles eram era a BBC mesmo, né? Eu acho que sim, eu não lembro. Provavelmente BBC. Mas ali naquela época, ali dos anos 80, aqui no Brasil, foi um bundalele desgraçado, né, cara? Era censura pra todo lado. De repente não tinha mais, a galera falou, vamos fazer o que a gente quiser e vamos ver se abriu mesmo. E aí os caras faziam... chanchada, por exemplo, meu Deus do céu. Eu ia comentar da porno chanchada mesmo. Mas eu não lembro eu não assisti TV Pirata. Eu sei que existiu, mas eu sei o que é, mas eu não assisti porque eu era um bebezinho, eu era uma criança, não tinha como assistir. Então, enfim, eu não sei o quão impactante aquilo foi. Mas eu escuto muita gente falando de TV Pirata, que era engraçado, que era legal pra caramba, e que eles faziam bastante dessa crítica. Mas assim,
o que a gente tem de humor nonsense aqui no Agora? Brasil? Não, agora não. O que a gente tem que passou, que teve. Você falou TV Pirata que foi um aí. Mas assim, sei lá, teve mais. Talvez o próprio o programa do Jô, né, naquela época, era o... Cara, a gente tem que checar o nome do programa, mas, enfim, o Jô Soares comandava um programa na mesma época que o Chico Anísio também fazia, né, só que eu não sei se o Chico Anísio era mais o humor de... Ele fazia personagens, era outra história. Então não era Jô, mais de certa escrachado? forma, era um pouco mais escrachado, eu acho, mas o Jô Soares fazia, assim, umas situações absurdas que eram sketches, né, aí ele já era mais no formato, acho que, não sei se naquela época já existia nos Estados Unidos o Saturday Night Live, mas enfim, os brasileiros sempre foram muito mais interessados em copiar os americanos do que os ingleses, de certa forma, né, mas eu acho que ali naquela época tudo vinha do jeito que o Monty Python abordava o humor, né, cara. A gente sempre fez isso, a gente sempre pegou o que vinha de fora, né? O programa do Jô Soares não era Vivo Gordo? Vivo Gordo, exatamente. Vivo Gordo. Ele fazia bastante personagens, assim. Eu lembro de humor mesmo, que eu lembro brasileiro, é isso. Mas é que eu sou um trouxinha que nasceu na metade dos anos 80, né? Então, talvez... Era isso. Talvez tenha tido coisas melhores, mas assim, o que eu lembro? Eu lembro de humor escrachado, de certa forma ruim, mas aí me xingue. Mas assim, Praça é Nossa, essas coisas que eu lembro. Nossa Senhora. Trapalhões, que tinha um quê de infantilidade ali, mas tinha bastante coisa que era pra adulto, Sim. Né? Mas assim, eu não lembro de humor nonsense brasileiro. Por isso que eu tô perguntando pra vocês aí. Então. Assim, no sentido de que a gente tá falando aqui, né? Eu acho que, sendo eu e também o Fábio, pessoas criadas com, enfim, uma certa propensão a querer consumir conteúdos em inglês, etc e tal, a gente acabava, quando a gente começou a entender melhor a língua, e estou falando por mim, mas eu imagino que seja um pouco da experiência dele também, começou a pegar mais pra ver esse tipo de coisa gringa, porque no Brasil não tinha realmente nada análogo, nada muito à altura ainda, né, do que já estava se fazendo lá fora desse tipo de humor, né, então... Até hoje, eu tô pensando aqui em coisas que nos fazem dar risada, né? Tipo assim, você vai olhar um Trapalhões e dar risada hoje em dia? Não, você vai olhar o que... A última chama de humor dentro da gente é o que desperta realmente esse fusívelzinho doido aí do nonsense, que faz a gente ter que ter uma sacada completamente diferente, né, na cabeça pra poder entender e se divertir, né? Eu perguntei eu perguntei se cabia crítica no humor nonsense e se, de repente, a base do humor não seria a própria crítica. Por que eu perguntei isso? Porque se a gente, se for uma crítica, realmente depende de você entender a crítica para poder achar aquilo engraçado. Se aquilo não tá no teu meio, por exemplo, se você tá vendo, sei lá, Monty Python, que é uma parada inglesa de anos atrás, se você não consegue, o que eu tô dizendo é o seguinte, se você não consegue entender as referências, talvez você não consiga achar aquilo tão engraçado quanto é de fato, né? Eu acho que tem camadas, cara. Eu acho que tem, assim, o humor nonsense por definição, ele vai te impactar pelo absurdo. É a primeira coisa. E aí, se você for descascando aquilo lá, você vai encontrando outras camadas de crítica, de tiração de sarro com coisas que eram sagradas, né? Na época que os caras fizeram aquilo e tal. Você fala mal da realeza, no caso dos ingleses. Você fala mal do governo, no caso do Brasil ainda da ditadura e tal. Então, o humor inteligente, ele sabe ocultar, tirar da obviedade aquilo que ele deseja em última instância fazer, né? Que é aquela crítica bem contundente, e ele coloca atrás de umas camadas que é aquele tipo aquela piadinha, né? De tipo, não, ele tá... tem uma roupa assim, mas só os inteligentes conseguem ver, sacou? Então, acho que é um lance meio por aí, assim. Ele tem algumas coisas que não estão ocultas, mas simplesmente vai depender de um certo nível de interesse, não é nem de intelectualidade da parte do espectador, mas de interesse em se deixar cutucar por aquele tipo de crítica, né?
Ô, Fábio, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar pro Fábio porque foi ele que me apresentou, o George Carlin. Foi você que me apresentou esse cara. Que Deus o tenha, inclusive. Você... pode ser, o stand-up, ele é stand-up, beleza. Tanto que até nem tinha stand-up no Brasil até há pouco tempo, de repente virou só o que tem, e aí acho que morreu, né? Porque, sei lá, teve demais. Mas enfim, o stand-up dele era humor nonsense? Era esse humor que a gente tá falando aqui? Não, definitivamente não. O George Carlin, na verdade, eu acho que foi por uma questão de oportunidade que ele foi pro stand-up. O que acontece é que ele era um cara extremamente cínico e cansado, né, da nossa espécie, da forma como ele é, e ele sempre foi extremamente franco, né, nas abordagens, nas observações que ele fazia em relação a isso. Acontece que, por acaso, era engraçado pra caralho. E ele acabou ganhando sucesso em função disso. Apesar de que não, quem vê ele pela primeira vez no auge da carreira dele, imagina justamente isso. Tem um cara falando uma porrada de verdade, mas ele fala de uma forma que não dá pra não dar risada, né? Porque realmente tem idiotice demais na nossa espécie pra explorar. Mas ele, na verdade, tem uma carreira de humor que vem lá desde a década de 60, onde, se você for ver, não era tão engraçado assim, né? Ele veio tentando com força há bastante tempo. Quando você me apresentou ele, eu lembro de ter visto assim, aí é um velhinho, né, mano, fazendo stand-up, assim, né, show de humor. Eu sempre pensava assim, cara, mas por que ele resolveu fazer isso depois de velho? Porque, sabe, a gente tem essa, né, de achar que o cara começou ontem, fez sucesso hoje e é isso aí. Mas, como você tá me falando, ele já vinha tentando há um bom tempo. Mas eu perguntei do George Carlin porque, assim, no começo a gente comentou, né, que você ver os absurdos que uma criança vendo os absurdos que um adulto, que pra gente é normal, mas a criança olha aquilo e fala, mano, você não precisa fazer isso, velho. E aí a criança dá risada e o humor absurdo é mais ou menos isso, desconstrói as nossas realidades, né? As nossas crenças. E desconstruir crença era o que ele mais fazia no show dele. E eu lembro de uma parte do show dele que ele fala um negócio de Deus, assim, ele fala, você tem que fazer o que ele tá pedindo, porque senão ele vai te castigar, vai te... enfim, fala um monte de atrocidade que ele vai fazer com você, e aí no final ele termina assim, mas ele te ama. But he loves you. É muito engraçado. He loves you and he needs money. Isso, e ele termina assim. Mas, então, a diferença é que é o seguinte... Uma coisa assim, você pinta um cenário e você extrapola ele ao absurdo pra você retratar alguma coisa do nosso cotidiano, da nossa cultura, do que a gente faz, que é irracional, é absurdo, só que você precisa extrapolar isso pra demonstrar, né? O humor nonsense faz basicamente isso. O George Carlin não, ele era um cara que apontava pra um grupo de pessoas, falava, ó, esses caras são idiota, porque eles fazem isso, isso e isso, tá vendo? A gente devia passar fogo neles, né? Tipo, falando de banqueiro, por exemplo. Que não tá errado, tá perfeitamente correto, e não era nem pra ser humor. É puramente verdade, só que ele expõe isso de uma forma engraçada de se ver. A galera dava risada de medo, né? Só o fato de você expor uma verdade que ninguém quer ver, que por mais óbvia que seja, ninguém quer admitir, é tabu, ou é uma convenção social que você não quer desmantelar porque você tá nela e você depende dela pra, enfim, manter os seus relacionamentos e tal. Quando você coloca isso na cara... A pessoa vai dar risada que vai falar assim, puta, eu sempre quis falar isso, mas não sou eu falando, então beleza, então eu posso ficar aqui só dando risada, sacou? Tinha um cara que fazia muito humor stand-up na linha do George Carlin, que chamava Bill Hicks, também já morreu. Ele faz piada, ele morreu inclusive acho que com complicações tanto que ele fumava, mas uma das piadas mais engraçadas que ele fez é uma sobre não fumantes, tá ligado? Ele tá tirando um barato da cara dos não fumantes, sendo um fumante inveterado e ele fuma durante o show inteiro que ele faz e tal, tá sempre com aquela fumaça, aquele cigarro na boca, no dedo. Mas, cara, ele fala do não fumante que você fala, cara, que ridículo, né? Tipo assim, mesmo se eu for um não fumante, eu vou dar risada porque eu me presto a falar coisas tão estúpidas quanto essa aí, tá ligado? Porque eu nunca admiti que eu poderia chegar a esse nível de ridículo.
Então, acho que os stand-ups mais corajosos, assim, né, os caras... E acho que, de certa forma, eles esbarram no nonsense justamente criando na narrativa, na fala, essas situações absurdas em que vai chegar um ponto ali, o ápice, em que você tá vendo um absurdo que, na verdade, é a realidade. E eu imagino que todo o propósito do humor absurdo seja realmente esse, expor com muita clareza um absurdo da nossa sociedade, sacou? Saquei. Agora vocês vão me xingar. Pode xingar. Eu tô aqui pra ser xingado. Cara, Porta dos Fundos é o quê? Tá, tudo bem. Eles têm 1 milhão de vídeos, né? Dá pra ser 1 milhão de coisas. Mas tem humor nonsense ali? Não sei se tem humor nonsense e não precisa necessariamente ser nonsense. Eu acho que o trabalho que o Porta dos Fundos faz hoje, pra uma cultura tão não iniciada quanto a nossa, né, em relação a coisas subversas e coisa que ninguém quer pensar a respeito, é um tapinha na cara de leve, porque não é o mais inteligente dos humores, mas é uma coisa que a nossa galera aqui precisa ver, né? Quando eles fazem uma crítica ao fundamentalismo cristão, eu acho isso extremamente bem-vindo, porque as pessoas que estão adentradas nisso aí nunca pararam para pensar, obviamente, até porque se parar para pensar deixa de ser um fundamentalista cristão. Então eles vão e expõem esses absurdos e é interessante. Não é o meu humor favorito, mas eu entendo como um papel positivo na sociedade o trabalho que eles vêm fazendo. Essa é a parte da crítica, eu acho, né? Que a gente tava falando. Para além do humor e do absurdo, você tem ali uma parte que é uma crítica em relação à realidade que tá posta aí pra gente, de alguma forma. Aí vem a pergunta, mudando de alhos para bugalhos, mas vem uma pergunta que é o seguinte: é um humor absurdo, correto? Então você fala coisas absurdas no humor absurdo. O quão absurdo você pode ser? Entende o que eu tô falando? Assim, o cara é racista e fala, não, mas eu tô fazendo humor absurdo aqui, então... Aí que tá. Eu acho que, eu ainda imagino que existam linhas divisórias aí entre absurdo, preconceito, racismo, discriminação, etc. Ser um cuzão do caralho. Pois é, porque existe xingar, existe discriminar e existe criticar, né? Então, existem gradações para E aí, né, qual é o limite do humor? É a piada que todos os humoristas fazem no Twitter. Qual é o limite do humor? Será que encontramos o limite do humor e tal, não sei o quê? Cara, assim... Se alguém... Eu vou falar um negócio muito besta que eu falo pros meus filhos, cara. Às vezes um tá tirando sarro do outro, eles são irmãos, o irmão se zoa pra caramba e tal, mas de repente... Aí eu paro tudo, eu falo assim, cara... Falo pra um deles, qualquer que seja. Quem tá rindo? Quem aqui tá rindo? Aí ele fala, eu. Fala assim, só você? Aí ele fala, só eu. Fala assim, então se só você tá rindo, não deve ser engraçado pra todo mundo. Entendeu? Eu acho que é meio essa ideia, assim, se você tirar sarro de uma característica física, étnica, etc e tal, de algum grupo de pessoas, de uma pessoa e tal, você tira aquela graça e você vai tirar risada de quem pensa como você da mesma maneira preconceituosa, qual é o mérito, entendeu? Qual é o mérito? Porque isso é uma piada ou é simplesmente um compartilhamento de preconceitos entre as pessoas que pensam como você? Então, cara, eu acho que pra mim a linha é bem clara, pra muitas pessoas não deve ser, né? Só que não cabe a nós ficar aqui também delimitando tudo. É a nossa opinião e, porra, é isso. Eu quero falar, a nós não cabe nada, mas tá tudo bem. Tem uma grande ironia nisso aí, essa crítica de stand-up e os comediantes, né? Porque o mundo de repente ficou chato e não se pode mais fazer humor com nada, etc e tal. E aí vem um papozinho bem besta, bem cretino, de que assim, hoje em dia você precisa ter coragem para fazer uma comédia falando do que você quiser sem se preocupar com os politicamente corretos, né? Pensando assim, pois é, né? Tão difícil, tão complexo, você nunca vai achar meia dúzia de cretino que pensa que nem você e vai se divertir com as merdas que você tá falando. Mais fácil é ser os tais SJWs, né, que vocês mesmos assediam na internet, né? Isso sim deve ser fácil, né? Pois é. Eu cheguei nesse... Por que eu tô falando isso? Porque, enfim, a gente tá conversando aqui, eu tô lembrando de
humoristas e lá se vai. E eu lembro de um humorista XYZ brasileiro que já faz um tempo, bom, se você não é daqui de São Paulo, aqui em São Paulo teve uma época que eles estavam expandindo o metrô. Aliás, teve uma época não, eles estão fazendo isso há 20 anos e nunca termina. E eles iam passar por um bairro daqui de São Paulo que se chama Higienópolis, que é um bairro de gente rica e que tem uma população de judeus lá nesse bairro. E o pessoal do bairro, a galera que mora lá no bairro, fez um abaixo-assinado, fez alguma coisa, sei lá, foi na prefeitura para impedir que colocasse uma estação de metrô lá. E aí foi até uma parada polêmica, porque uma das pessoas que foi entrevistada chegou a falar que quem anda de metrô é muito diferenciado. Gente diferenciada vai começar a aparecer aqui no... Isso. Então, assim, para além dessa babaquice que essa pessoa falou, né, porque é uma idiotice, enfim, é uma pessoa imbecil, aí teve um humorista que, diante da polêmica, quis aproveitar também o hype para poder ganhar visibilidade, porque é isso que se faz. Ele comentou que o pessoal de Higienópolis, eles não queriam lá porque eles estavam com medo de lembrar dos trens de Auschwitz. De Auschwitz não, da Alemanha, né? Dos trens que carregavam os judeus pra morte. Eram trens que carregavam as pessoas para elas serem mortas. E aí foi um bafafá desgraçado, porque como que o cara faz uma piada com uma porra dessa, né, velho? Tipo assim, milhões de pessoas morreram por causa dessa merda. E aí, o que eu queria falar aqui pra vocês, segurar essa bomba aí, que isso foi nonsense que ele fez. Veja, falei nonsense, não falei que foi humor nonsense, eu só falei que foi nonsense. Piada com o Holocausto, cara, americano fazendo, inglês fazendo, tá cheio. E no passado, né, quando o mundo não era chato, nossa, o pessoal se divertia com piada sobre judeu, né, sobre o Holocausto e tal. Mas, cara, naquela época, havia menos, digamos, consciência de uma certa parcela da população quanto ao que esse tipo de piada causava nas outras pessoas. Ou simplesmente ninguém ligava muito para a forma como aquilo ia chegar em determinados ouvidos e tal. O nonsense, tipo assim, pra mim isso aí que você tá falando, ele não só tem sentido, como tem alvo, né? Como tem um direcionamento específico, assim. Acho que o nonsense é tipo assim, é você subverter o sentido. Nesse caso aí, o sentido é muito claro, e tão claro que ele vira ofensa, sacou? Então, basicamente, assim, nesse aspecto, você não pode traduzir. Não é nonsense, é sem noção mesmo. Não é nem sem noção. Assim, que assim, sem noção é sem noção. Esse cara só foi um babaca mesmo em querer fazer piada com isso daí. Inclusive eu lembro que chamaram ele na TV e tal, e foram questionar ele, e aí, enfim, argumentou lá, mas enfim, esse cara tá aí até hoje e vai continuar. Mas eu só quis trazer pra mesa só pra ver a cara de vocês do absurdo. E, cara, bom, assim, o que a gente tem de humor hoje aqui em Brasil é muito do que putz, não é que é fácil, eu não gostaria de usar essa palavra que é fácil, mas ele é muito simples, né? Piadinha, é muito ganchinho, um dá gancho pro outro, o outro faz a piada e no final tem aquelas risadas de fundo que a gente nunca sabe se é de verdade ou se é uma gravação. Tem muito disso, e se você for... Não, só finalizando, mas se você... eu não sei, tá? Aí me digam vocês, a Praça é Nossa ainda tá no ar? Porque eu lembro que tava até pouco tempo, assim. Interessante você mencionar, a partir do momento que a Praça é Nossa tem ou teve alguma audiência e fez um sucesso monetário por SBT, eu posso dizer categoricamente que o humor no Brasil é muito fácil, sim. E veja, assim, como tantas outras coisas, que era o que eu ia falar, puxando esse gancho e concordando com o Fábio também, mesmo o humor considerado mais moderno hoje, vamos sair de Praça é Nossa, vamos sair desses humorísticos que são filhinhos da ditadura, no fim das contas, né? Esse negócio começou lá atrás, quando era legal fazer humor com as minorias e não sei das quantas. Você tem só cópias muito mal feitas de coisas que eram feitas nos Estados Unidos nos anos 70, nos anos 80, até hoje.
Então, tipo, mesmo os sketches mais bem sacados, mais inteligentes e tal, dos humoristas mais moderninhos que você pegar, tipo um Marcelo Adnet da vida e tal, pode até ser bom, só que o cara ainda tá numa fórmula muito, muito antiga. E eu queria ter puxado lá do Porta dos Fundos um gancho para trazer para aqui para frente, já vou passar por isso também, que é o negócio do formato digital. Depois que começou o YouTube a ganhar popularidade, enfim, e outras plataformas, Instagram, etc., todos os digitais, mas o YouTube é o mais, enfim, né, famoso de todos eles, a mais famosa das plataformas, pessoas com menos pretensão e mais ideias e às vezes até mais talento começaram a conseguir propagar um pouquinho melhor o seu trabalho sem depender necessariamente de, enfim, selos, emissoras e, enfim, grupos empresariais grandes aí que patrocinam e veiculam esse tipo de coisa na grande mídia. Então, pessoas menores, entre aspas, começaram a conseguir. Isso lá no começo do YouTube, tá? Porque hoje o YouTube é muito grande, então é muito difícil. Você também tem networks, você também tem grupos que as pessoas se afiliam, enfim, viram contratadas para poder veicular sua arte, o seu humor. Mas, no começo do YouTube, tinha gente muito boa que conseguiu se manter até hoje porque realmente tinha um conteúdo muito bom que eles não teriam conseguido colocar na grande mídia. A TV não teria aceitado, os patrocinadores não teriam aceitado esse tipo de humor tão maluco para a cabeça do espectador quanto esses caras faziam. Então, eu queria começar a chegar nessa produção mais moderna aí, né? Talvez a pós-moderna do humor absurdo, que é o que você encontra hoje em alguns canais muito conhecidos no YouTube. O Fábio costuma nos passar muito vídeos do Bill Wurtz, né? Ele... Eu vou só vou deixar ele falar sobre, mas eu queria deixar uma deixa falando assim... É muito interessante o jeito como ele inverte a questão do conteúdo e da forma. O que ele tá falando ali... não é necessariamente absurdo, são coisas que estão no cotidiano. Às vezes sem um pouco de nexo, às vezes sem um pouco de relação direta uma coisa com a outra, ok, mas ele tá contando uma história sobre uma coisa perfeitamente banal, só que a forma é o que ele traz de mais interessante pro humor absurdo. O jeito como ele apresenta todas as informações é muito inesperado. Então você vai ouvir frases cantadas sobre uma coisa que está sobre a mesa, mas ele fala de um jeito cantando e com eco e com teclado e com uma produção musical tão boa, inclusive, que o cara, além de tudo, é muito bom músico, que você racha o bico porque você fala, não é possível que alguém tá falando sobre isso e tá me fazendo rir, entendeu? Eu acho que ele resgata algo do humor absurdo, do nonsense, que tava há muito tempo perdido, assim, sabe? Que essa impressão, esse choque que você tem de receber uma informação de um jeito completamente estranho, né? Ao nosso entendimento comum. E basicamente você já explicou tudo que tem de interessante no Bill Wurtz, né? O que dá pra fazer é dar exemplos, né? Tipo, quando ele tá contando a história do Japão, né? O Japão chega e fala com a China, né? E aí, China? E a China olha pra baixo. E aí, dipshit, né? Tipo, eu não gosto, tipo, você me chama assim, me chama de Sunrise Land, né? Que é justamente a tradução do nome Japão. A terra do sol nascente. E é fantástico. A narrativa, assim, e é muito rápido pra você entender o que aconteceu de engraçado. Na hora que você começa a rir, ele já tá na próxima. Então, é tiro, assim, é muito bom. Então, ele tem isso do Japão, ele fala isso também naquele vídeo A História do Mundo, I guess, né? A História do Mundo, eu acho. E aí ele, bem na parte de falar A Terra do Sol Nascente, ele fala, eu acho muito, eu ia falar até pra vocês, cara, esse maldito é um músico mesmo, cara, porque é muito, a parte que é musicada, o negócio é sensacional, fora os outros vídeos que é música mesmo, né? Os vídeos dele que não são virais, são justamente produções musicais, e no qual ele faz videoclipes com um 3D bastante rudimentar e bastante surreal ao mesmo tempo, no qual ele faz interconexões das frases que ele tá cantando que até precisa desse auxílio visual porque elas não fazem sentido em contexto nenhum. Eu acho que é isso, eu acho que é exatamente, você falou bem, Fábio. Pior que ouvir é ler.
Porra, como assim, cara? As letras dele, se ele fragmentasse mais do que já é, seria tipo dadaísmo. É verdade. Mas, ó, ele evoca uma coisa muito Monty Pythoniana, que é realmente da letra passando. Às vezes acontecia no Monty Python de alguma coisa estar acontecendo e aquela letra garrafal daquele acontecimento ou daquele objeto, aquela coisa caía. Eram umas montagens, tipo, dos anos 70 e 80, assim, bem, muito rudimentares, né, pra época, assim, mas muito bem feitas, né, com os recursos que eles tinham, de estar falando de um negócio, aí cai a palavra em cima dele, assim, bum, e mata todo mundo, sacou? Ele faz isso e ele faz parecer que é tosco, né? Faz parecer que ele fez no Paintbrush, entendeu? No Paint do Windows, só que ele usa, cara, o cara é muito mestre na edição e também na música. Ele tem músicas no Spotify, inclusive, que são ótimas de só ouvir. Se você quiser abstrair da questão do absurdo que ele tá falando, você consegue também, porque o cara, além de tudo, entrega uma produção musical incrível, né? Não, é tudo incrível ali. Ele não deve fazer aquilo em um dia. É difícil, cara. Editar daquele jeito. Putz, não deve ser tão simples, não. Fora a inspiração de fazer o negócio, né? É muito doido. A gente vai deixar o link aí. Eu nem sei se vai ser a dica cultural de vocês ou não, mas a gente vai deixar o link desse canal, desse cara, pra vocês poderem assistir e aproveitar. Por falar em canal, olha só que interessante, o bacana do nonsense é que ele também atravessa gêneros, né? A gente tá falando do humor nonsense, mas tem outras coisas também. Tem um outro canal do YouTube, que eu recomendo que todo mundo assista porque é muito bom, chamado Don't Hug Me, I'm Scared. E é interessante porque não tem necessariamente humor ali. Acho que alguém pode achar engraçado, eu provavelmente acho aquilo engraçado, mas na verdade aquilo é unsettling. É um gênero totalmente diferente. Ele é completamente nonsense, só que é meio tenso, rola um suspense ali. Não tem terror nenhum, não tem absolutamente nada de terrorífico ali. Só que é um nonsense puxado de isso não faz sentido. Por que isso tá acontecendo? E aí você vai assistindo e tem a narração, os episódios eles invocam coisas que aconteceram em episódios anteriores, mas não quer dizer que tem linearidade alguma. Nada ali faz sentido e você fica extremamente desconfortável vendo ali por que isso. Por que esse bichinho tá falando isso? Por que a consequência é essa? É fantástico, é muito bom. Até acabei de lembrar enquanto você falava que a gente não comentou aqui. Eu não sei se vocês assistiram, chegaram a ver o Rick and Morty. Chegaram a assistir? Já ouvi muito falar e nunca vi um episódio sequer, cara. Olha, eu assisti alguns episódios pra ver o que era toda a hype. Eu achei legalzinho, mas não tive interesse nenhum de continuar assistindo e já não lembro mais dos pormenores. Assim, eu cheguei a assistir 2 ou 3 temporadas, no hype mesmo, porque tava todo mundo falando e eu queria saber o que era. Eu gostei, assim, achei bem interessante, e só que assim, ele é muito paulada, né? Então, e assim, você tem que assistir na língua original do negócio. Se você assistir um dublado, você não vai entender nada e não vai ter graça nenhuma. Então, eu não falo inglês, não manjo inglês, pra mim fica mais difícil de conseguir compreender. Mas mesmo assim, eu achei um pouco engraçado. Um pouco não, achei bem engraçado, pra falar a verdade. Porque eles fazem exatamente o que a gente tá falando aqui. Eles pegam umas coisas, invertem a realidade na sua cara, mas faz sentido a inversão que eles estão fazendo, e aí você fica perdido, que você fala, puta, cara, que merda, que é isso? E assim, putz, bom, quem assistiu, quem não assistiu, enfim, eles viajam para vários universos paralelos, assim, vários mesmo, assim, tanto que eles vivem no universo, sei lá, 300 e alguma coisa, enfim, eles viajam por vários universos paralelos, e em um desses universos, numa dessas aventuras, porque sempre tem as aventuras, eles morrem, deu merda. Aí eles escolhem outra realidade, pegam o corpo deles e enterram no quintal da casa deles em outra realidade. Do jeito que eu lembrava, eu acho que foi algum paradoxo temporal, não necessariamente de multiverse, sei lá. Enfim. Eu não lembro assim direito também. Em algum episódio, o Rick comenta com alguém de ter que viver com a realidade dele ter enterrado ele mesmo no quintal da casa dele, tipo... A irmã, ele tá falando com a irmã. A irmã tá emputecida porque, sei lá, por alguma futilidade da nossa vida, sabe? Sei lá, porque quebrou alguma coisa ou perdeu qualquer negócio.
E aí ele chama ela na janela, assim, do quarto, aponta lá pra onde ele tá enterrado, né? Assim, ó, eu tenho que conviver aqui e eu tenho que conviver, eu enterrei meu corpo ali, eu tenho que conviver com isso todos os dias. E aí ele fala uma parada tipo assim, ninguém pertence a lugar nenhum, ninguém tá aqui por nenhum propósito, todo mundo vai morrer. Ele fala exatamente isso pra irmã dele e ele termina falando assim, vamos assistir TV. E é mais ou menos isso, né, cara? Olha que engraçado, vocês me falando, eu tô entendendo aqui, eu não assisti, mas é o nonsense, o absurdo está na realidade, né? E o humor é o niilismo, sacou? É alguma coisa mesmo. meio... Bom, o niilismo pra mim é sem graça, porque eu convivo com isso há tantos anos que não tem mais novidade. Bom, eu vou fazer saindo do Rick and Morty, né, e mudando da água pro vinho de novo, é porque eu anotei aqui, eu preciso falar, enfim, enquanto vocês estavam falando, eu tava lembrando, que a gente falou de Praça é Nossa, que eu acho que aquilo nunca teve graça em nenhum momento. Nunca. Assim, as pessoas davam risada porque... sabe, tá todo mundo rindo, então vamos rir também. Mas enfim, eu acho, pelo menos pra mim, aquilo nunca teve graça em nenhum momento. E o concorrente por um tempo, o concorrente da Praça é Nossa era aquele Zorra Total da Globo, né? A cara do Fábio. E era um concorrente à altura, porque assim, era tão não engraçado quanto. Né? Era horrível, muito ruim, muito mal feito, muito... A primeira iteração do Zorra Total conseguia ser pior, porque não só não tinha graça, como era irritante. Era extremamente irritante, Sim, era ofensivamente irritante. e era a piada do punchline, né, do teu finzinho ali, da pessoa olhar pra câmera e falar, um jargãozinho, né, meu Deus, isso é realmente, odioso, né, cara, não tem Cara, isso é horrível. Pra você que tá no YouTube, os bagulhos, como é que era? Era mais ou menos assim, e agora eu vou pegar ela. E o cara olhava pra câmera, né? Porra, cara, que merda. Bom, pelo menos quebrava a quarta parede. Mas, enfim... Era horrível, só que daí, não é dele, não quero falar disso, eu quero falar que é o seguinte, não sei quando que foi de uns tempos pra cá, eles viraram uma chave e deram 180 que assim, acabou o Zorra Total, e aí virou um programa chamado Zorra, que passava no mesmo horário, só que totalmente diferente, cara. E eu acho que lá tinha um pouco desse humor nonsense que a gente tá falando aqui. Tinha. Porque eles pegavam essas... Eu não tenho certeza se é por causa de. Às vezes é só uma coincidência de cronologia das coisas e não em função disso, mas teve um rebuliço muito grande lá no elenco da Globo por causa de um dos humoristas lá que teve umas charges terríveis de assédio sexual ali, que foi uma coisa desgraçada, e eles tiveram que basicamente dar uma reformada na coisa em função disso. Verdade. E ironicamente, né, eles trouxeram um humor mais moderno para aquele negócio, longe daquele humor sexista, homofóbico, etc., que havia antes com Praça é Nossa e o Zorra Total, só que aí eles vão lá e por baixo dos panos, o diretor do negócio vai lá e faz exatamente a mesma coisa que ele tá pregando ser contra. Então, cara, a realidade é muito mais escrota do que o nonsense que a gente gosta de assistir, né? Então, eu até... era muito criticado, ainda sou, mas eu gostava desse Zorra. Eu gostava, achava legal, cara. Eles conseguiam fazer um humor que era um pouquinho... Não era tão simples assim, entendeu? Então você tinha que dar uma sacadinha. Você demorava meio segundo, mas você percebia e aí era legalzinho. Inclusive, eles faziam piada com... Não, eles não faziam piadas sexistas, eles faziam piadas com os sexistas, né? E com os racistas, e enfim. E era legal, assim, eu achava maneiro. Quando surgiu essa parada aí do diretor, né? Foi o diretor que assediou uma das humoristas do elenco. Eu até falei, porra, não é possível. Aí, por um momento eu pensei, cara, porra, esse cara fazia aquelas piadas tão legal e era um filho da puta desse. Mas aí depois eu me dei conta que não, cara, aquele cara não faz sozinho, ele é só o diretor do negócio, mas assim, tem toda uma equipe que trabalha lá. E aí cortaram o negócio porque também não tem condição, né? E o cara, acho que não aconteceu nada com ele, pra falar a verdade, né? Sei lá, tá... Foi pro sítio. Por aí, prisão domiciliar, né, digamos assim. Mas nesse Zorra, não tinha muitos, mas tinha alguns atores, humoristas, que vieram de uma fase muito interessante que a gente não falou aqui, do finzinho da MTV.
o Comédia MTV, ele foi berço pra uma galera do humor de hoje em dia que tá até hoje em evidência. Eu já citei aqui o Marcelo Adnet, tem a Dani Calabresa, que esteve envolvida nessa coisa Sim. toda aí também. Ai, cara, como é que é o nome ela é carioca, ela tem também um programa de entrevista, um talk show meio de comédia também. Ela virou depois atriz de novela. Acabou de me sumir o nome dela, depois talvez uma hora Tata venha. Werneck? Mas enfim, Tata Werneck. É uma safra de gente que é muito boa no humor, e eles com certeza bebiam no humor nonsense, mas eles têm muitas outras referências, eles agregam muitas referências no humor, e tem e hoje em dia, né, o pessoal que faz o Choque de Cultura, eles também têm um pouco dessa verve aí, e um deles, inclusive, era da MTV, né, o Daniel, cara, eu tô esquecendo absolutamente todos, Furlan, que ele é muito bom, ele tem muito dessa sacada, ele com certeza assistiu muito Monty Python e TV Pirata e etc e tal, pra ter uma sacada sobre coisas da realidade que soam absurdas. Então, num tweet, assim, com pouquinhas palavras, esse cara consegue, e os outros do elenco do Choque de Cultura também, eles conseguem desconstruir um negócio completamente, assim, falando alguma verdade. Então, eles têm um humor, pra mim, é o que há de humor moderno melhor, assim, que esses caras andam fazendo, junto com, enfim, pessoas em conjunto. Eles fazem, se eu não me engano, já fizeram, o próprio Daniel Furlan já fez Cartoon, já fez algumas outras produções de cinema também e tal, mas eles são realmente mais conhecidos pelo conteúdo que vai parar no digital, né? Eu queria... eu ia falar agora. Bom, eu quero terminar só falando do Choque de Cultura. Você já falou aí. E é isso mesmo, cara. Assim, o que eu tenho visto de humor mais recentemente é a galera do Choque de Cultura. E assim, é importante frisar o seguinte, que a gente fala de Choque de Cultura porque ficou mais conhecido agora, mas essa galera do Choque de Cultura, tem um pedaço deles ali que é também a mesma galera do Larica Total. Sim. E o Larica Total... eu acho engraçado até hoje, podem me julgar, mas assim, recentemente eu voltei a ficar viciado em Larica Total, eu ia limpar, varrer aqui, fazer alguma coisa aqui em casa, eu deixava rolando um Larica Total só pra escutar aqueles absurdos do Paulo, que eu esqueci o sobrenome, mas enfim. É Canal Brasil, né? Era do Canal Brasil e acho que esse pessoal também tinha coisa no Canal Brasil. Aí tem uma TV digital que eles também fazem, mas tudo vai acabar quase no YouTube, né? Isso, não, eu assisto no YouTube, evidentemente. Claro. E aí eles têm a TV Quase. O Daniel Furlan, ele tem um programa que se chama O Último Programa do Mundo, que é um programa maluco. Eu acho que começou na MTV. Começou no fim da MTV esse programa. Isso, exatamente. E, enfim, tá no YouTube aí. Eles têm um hiato, eles pararam, porque acho que tem muita coisa pra fazer também por causa da pandemia. E também tem um programa deles de futebol, que é o Falha de Cobertura. Que também é engraçado pra cacete, cara. Porque, assim, bom, pelo menos o que eu entendi de nonsense tá no Falha de Cobertura. Por quê? Porque eles só falam dos jogadores ruins. Eles não falam dos caras que são bons. E eles fazem uns campeonatos, o troféu Lucas Mugni, que é tipo um cara que é muito ruim. E eles fazem tipo uma premiação dos piores caras. E aí, qual que é a argumentação? Eles falam assim, cara, porque você premiar quem é bom é fácil, porque tem o quê? 2, 3. Agora você achar os ruins, que é... que tem quantos? 20, 30? Aí o outro fala, não, todo mundo. É muito engraçado. Mas, enfim, eu vou ver se eu dou um jeito de a gente colocar na descrição os links aí, quem quiser assistir, quem quiser ver, e quem não conhece, né? Eu imagino que um monte de gente conhece. Eu acho muito engraçado. E, bom, eu tô de boas já. E se vocês quiserem ir pras dicas culturais ou falar mais alguma coisa aí, tamo nós. Bora. Então demorou. Eu agradeço você que chegou até aqui. E vamos para as dicas culturais que estão demais. Vou começar pelo amigo Alan de sempre. E aí, Alan, o que você tem para nós? Eu vou me manter no tema. Vou recomendar um cara aqui que eu não falei durante o episódio e que eu conheci no YouTube, mas ele está extremamente famoso numa plataforma que eu tenho uma grande resistência para consumir, que é o TikTok. Mas, salvo isto... chama PT USA,
O nome dele é Pete, P-E-T-E-Y, USA. O cara faz piadas com ele mesmo, aparecem vários deles sempre na cena. É ele contracenando com ele, com o outro dele, com o outro dele, com o mini ele, etc e tal. Então vai entrando pessoas na cena, que é tudo ele, e vai falando uma coisa mais absurda que a outra. Fala assim, e aí, mano, o que você tá fazendo? Ah, tô assistindo uns caras nadando aí. Mas os caras, o que eles fazem pra fazer isso aí? Ah, eles mexem o braço assim e tal. Ah, isso é natação? Aí chega outro. Pô, o que você tá fazendo aí? Ah, eu tô vendo, pô, posso sentar aqui pra ver também? De repente tem um monte de gente assistindo uma competição de natação, que é tudo ele. Um cara com uma barba comprida, assim, meio ZZ Top, assim, sabe? É muito engraçado porque é absolutamente nonsense. É sobre nada, mas nada do nada mesmo, assim, sobre a coisa mais estúpida e é muito curto. Então, diferente do Bill Wurtz, que faz uma coisa longa com pequenos disparos, né, muito rápidos, ele faz um tiro curto só e acabou o vídeo, porque o TikTok é isso, né, nem pra você ter uma ideia como eu sei muito do TikTok, eu nem sei quanto tempo é permitido ter um vídeo dentro do TikTok por vez, mas tem no YouTube também, tem acho que no Instagram também e tal, ele meio que importa isso tudo para as outras plataformas pra galera conhecer. E ele também é bom músico, ele, assim como o Bill Wurtz, ele tem um caminho musical muito interessante assim, que ele faz músicas que não são pra ser engraçadas, sobre um drama, alguma coisa assim, pô, meu irmão, o cara que eu nunca mais vi, que ficou lá na cidade onde eu deixei, que ficou pra trás e tal. Mas ele canta e se expressa de um jeito que você acaba dando risada, porque é um drama, uma tragicomédia, assim. Então, Pete USA é a minha dica. Eu espero muito que tenha vídeos justamente por ser no YouTube, que tenha vídeos com legenda. Eu não sei se o TikTok é legendado, eu sei que o Instagram começou há algum tempo aí com legendas nos vídeos, na língua que você escolher, mas eu espero que dê pra ver legendado. Mesmo sem a legenda, já dá pra entender o humor, porque é muito, muito simples e estúpido, mas é demais. Assistam. Totalmente excelente, você que tá escutando, não precisa anotar, vai estar aí na descrição, só rolar a barrinha lá que você vai encontrar os links, clicar e se divertir com a dica cultural. Eu vou dar algumas dicas culturais aqui, vou começar pelo documentário que eu assisti esses dias, não é novo, mas eu só assisti esses dias, que é um documentário que se chama Free Solo. Eu não sei se alguém aqui no podcast já deu essa dica cultural, mas eu vou dar ela mesmo assim. Que Free Solo é o seguinte, é um tipo de escalada que você faz sem corda, sem nada. É você, um saquinho de farinha de trigo, sei lá, e teu tênis e tuas mãos, cara, e você tem que subir a pedra. E esse documentário Free Solo é justamente sobre um cara que ele vai subir, eu esqueci o nome da montanha de pedra que ele vai subir lá nos Estados Unidos, e só que assim, é um negócio que nunca ninguém fez, muita gente já subiu aquela montanha, mas amarrado na cordinha, sem corda nenhuma, nunca ninguém fez. E aí é muito doido, porque num primeiro momento, pra mim, eu não sou ligado ao mundo da escalada e do alpinismo, né, então eu penso, cara, pra que fazer isso, velho? Fica aqui embaixo, tira uma foto e vai pra casa. Mas quando você assiste o documentário, é legal que, assim, eu pelo menos me convenci, eu entendi o que o cara queria fazer. Ele queria testar os limites e ele queria fazer, e enfim, ele foi lá e fez. E, obviamente, ele não é um cara, sei lá, ele não é um contador que resolveu escalar, ele faz isso como profissão, né? E ele já escalou vários a Free Solo. E aí é muito doido você acompanhar o processo. E aí chega no meio do processo, ele desiste, porque ele não tá se sentindo seguro. Porque é o seguinte, ele até dá um exemplo. Eu acho que é ele mesmo que fala no documentário esse exemplo. Que ele fala assim... Ou não, acho que é alguém da equipe que fala. É o seguinte, é como se você estivesse indo pra uma Olimpíada. E aí você só tem duas chances. Ou você ganha a medalha de ouro ou você morre. Então, é muito foda. É muito foda. E é exatamente isso. Se o cara cai de lá de cima, não tem o que fazer. Porque ele não vai nem com paraquedas nem nada. Ele vai de camiseta, calça, tênis e o saquinho de farinha de trigo, sei lá, naquele negócio branco que eles usam. E é isso aí, cara. E vai embora. Deve ser um talco, sei lá, né? Pra cal. Deixar a mão. Cal, pode ser. E ele sobe o negócio lá e é muito legal. O documentário vale a pena. É totalmente aleatório, mas eu acho que vale super a pena aí se vocês quiserem assistir. A segunda dica cultural é um livro que eu tô lendo do Daniel Furlan, que na verdade não é do Daniel Furlan, é do Crack Daniel, um personagem que ele inventou, que se chama Você Não Merece Ser Feliz, e Como Conseguir Mesmo Assim, que é tipo uma sátira que ele faz dos livros motivacionais, esses livros aí, né,
que te ensinam a ser feliz, então é muito doido. E o Crack Daniel é um personagem totalmente maluco, né? Totalmente nonsense, então é muito doido você ler um livro escrito por esse cara. E narcisista, né? É engraçado. Ele é sensacional, né? E é engraçado como ele se descreve. Ele se descreve ex-jogador, empresário e pai biológico. Maluco, né? Mas enfim, eu não terminei ainda o livro, mas mas é engraçado, então eu recomendo. E a última dica cultural é uma conta de Twitter aqui que se chama Stand Up Mento. Vai estar o link aí, tá? Não se preocupem, não precisa anotar. É comediante stand-up, que é o quê? É um cara que ele faz piada do estilo stand-up que a gente tá acostumado a ver. Que não tem graça nenhuma mais, né? Não tem graça nenhuma, mas ele é engraçado porque ele descreve. Então ele coloca lá, normalmente ele fala mais de casamento, né? Porque esses stand-up só falam de casamento. Os caras só fazem piada disso, né? Pô, casar é horrível, né, cara? Aí ele escreve assim: plateia se levanta, alguém derruba um copo, sabe? Ele descreve a cena de um stand-up e você dá risada daquilo, porque aquilo não tem graça nenhuma, né? E enfim, vai estar o link aí na descrição do vídeo. E as minhas dicas culturais são essas, espero que vocês gostem. E vamos para o recado final do nosso amigo Fábio. Mas antes disso, só comentando, você falou dessa sátira dos coaches e autoajuda, etc e tal, me lembrou imediatamente daquele negócio que você me apresentou, que é o coach de fracassos. Eu tiro tanta inspiração daquilo, é fantástico. Aquilo é bom demais. Aquelas imagens, eu não tenho Instagram, então muitas vezes eu quero salvar uma daquelas e não consigo porque o negócio me tesoura, porque eu não tenho conta, me irrita, mas todas elas são excelentes, né? Pare de tentar e comece a desistir. Que faz todo sentido do mundo, tipo... É tão óbvio, né? A autoajuda é o caralho. Se o negócio der certo, deu certo. Se não der certo, não tem pensamento mágico nenhum no mundo que vai te salvar, meu filho. Então, né? Não existe saúde sem saúde mental. Só tem pérola lá. É fantástico. Acho muito bom. Mas o que eu vou falar? Existe um canal do YouTube chamado Terminal Passage. Eu recomendo todos os vídeos, porque esses vídeos, na verdade, eles são um acervo, tá? Imagina... vinil, discos, na vasta maioria da década de 70, mas deve ter de outras ocasiões, mas é música fantástica, de primeiríssima qualidade, até mesmo o encarte. Não tem um que não é interessante de ver enquanto você tá ouvindo a música. E é tudo excelente. Acho que o cara põe tranquilamente esse acervo no YouTube, porque é uma coisa tão obscura que não tem nem quem vá clamar direito autoral daquilo. Mas aí você fica pensando assim... Pô, como é que eu vivi até hoje sem ter ouvido isso? E como é possível que isso não tenha feito sucesso? É daí que você mandou pra gente, né? Aquelas recomendações. O que eu mandei no último episódio do Innercast foi Psycho Rock, que é muito próximo daquilo, só que era uma coisa mais psicodélica. Esse aqui, ele já abrange mais coisas, tem umas funkadelias, tem jazz, tem coisa muito boa. Digo que você mandou no grupo, alguns discos, dessa coletânea. Eu acredito que possa ser do Terminal Passage, sim. Tem discos do Ian Carr lá. Inclusive, o melhor dele, na minha opinião, com o Nucleus, que é o Roots. Veja no YouTube, é muito bom. Totalmente excelente. Não te preocupa, só descer a barrinha que você vai encontrar os links lá. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço quem chegou até aqui. Compartilhe se você puder e tchau. Tchau. Falou aí, mano. Até mais.